Então, pessoal, hoje vamos resolver uma questão sobre a Lei 6.404/1976. Então, vamos iniciar aqui. Aí aqui nós temos curso de contabilidade, professor Moreira. Aí aqui nós temos a questão. A questão diz o seguinte. Essa questão é da Fundação Brasileira de Contabilidade, FBC. Questão número 1. Essa questão caiu no exame de suficiência. Duas pessoas físicas se juntam para a formação de uma sociedade por ações e propõem o seguinte. Valor da proposta de subscrição do capital social, 1 milhão, dividido igualmente entre os sócios. Proposta de integralização. Sócio 1, 500 mil em moeda nacional. Sócio 2, 500 mil em mercadorias para revenda. Em relação à proposta, é correto afirmar. Letra A. O capital social poderá ser formado com contribuições em dinheiro ou em qualquer espécie de bens suscetíveis de avaliação em dinheiro, feita por 3 peritos ou por pessoas especializadas, nomeados em Assembleia Geral dos Subscritores. Letra B. O capital social poderá ser formado com contribuições em dinheiro ou em qualquer espécie de bens suscetíveis de avaliação em dinheiro, feita por 2 auditores especializados, nomeados em Assembleia Geral dos Subscritores e aprovado pelo Conselho de Administração. Letra C. O capital social poderá ser formado com contribuições em dinheiro ou somente em bens destinados ao imobilizados suscetíveis de avaliação em dinheiro, feita por peritos, nomeados e aprovados pelo Conselho de Administração. Letra D. O capital social poderá ser formado somente com contribuições em dinheiro ou somente em bens destinados para revenda, suscetíveis de avaliação em dinheiro feita por peritos, nomeados e aprovados pelo Conselho de Administração. Então, pessoal, para nós respondermos essa questão, vamos ver o que é que diz a lei. A lei diz o seguinte, em seu artigo 7º, o capital social poderá ser formado com contribuições em dinheiro ou em qualquer espécie de bens suscetíveis de avaliação em dinheiro. Aí, continuando a Lei 6.404, em seu artigo 8º, diz o seguinte. A avaliação dos bens será feita por 3 peritos ou por por empresa especializada, nomeados em Assembleia Geral dos Subscritores, convocada pela imprensa e presidida por um dos fundadores, instalando-se em primeira convocação com a presença de subscritores, que representem metade, pelo menos, do capital social, e em seguida convocação com qualquer número. Parágrafo 1º. Os peritos ou a empresa avaliadora deverão apresentar laudo fundamentado com a indicação dos critérios de avaliação e dos elementos de comparação adotados e instruídos com documentos relativos aos bens avaliados. E estarão presentes a Assembleia que conhecer do laudo, a fim de prestar as informações que lhe forem solicitadas. Parágrafo 2º. Se o subscritor aceitar o valor aprovado pela Assembleia, os bens incorporar-se-ão ao patrimônio da companhia, competindo aos primeiros diretores cumprir as formalidades necessárias à respectiva transmissão. Parágrafo 3º. Se a Assembleia não aprovar a avaliação, o subscritor não aceitar a avaliação aprovada, ficará sem efeito o projeto de constituição da companhia. Parágrafo 4º. Os bens não poderão ser incorporados ao patrimônio da companhia por valor acima do que lhes tiver dado o subscritor. Então, pessoal, é o seguinte, vamos aqui ver o que foi que ele disse, tá? E a gente vai verificar. A proposta de integralização, 500 mil em moeda nacional e 500 mil em moeda para revenda. Aí, a letra A. O capital social poderá ser formado com contribuições em dinheiro ou qualquer espécie de bens suscetíveis de avaliação em dinheiro, feita por 3 peritos ou por empresas especializadas, nomeada em Assembleia Geral dos Subscritores. Aqui está do mesmo jeito que está o parágrafo 7, certo? E também
o artigo 7º e o artigo 8º. Agora, pessoal, vamos ver o erro das questões das outras. Ó. O capital social poderá ser formado com contribuições em dinheiro ou em qualquer espécie de bens suscetíveis de avaliação em dinheiro, feita por 2 auditores. Não, os auditores não têm nada a ver, então isso aqui está errado, tá? Então isso aqui está errado. A letra C. O capital social poderá ser formado com contribuições em dinheiro ou somente, não é somente, pessoal, ele poderá ser formado com dinheiro ou bens suscetíveis de avaliação. Então, isso aqui está também errado. Ainda completou aqui, ó, bens destinados ao imobilizado. Isso aqui não tem nada a ver. A letra D. O capital social poderá ser formado somente com contribuições em dinheiro ou somente. Não, ele diz que pode ser formado por um ou por outro. E aqui está dizendo o quê? Ou um ou outro. Então, isso aqui, ó, somente em bens destinados para revenda, isso aqui está errado, tá? Então, a resposta da questão é a letra A. Aqui, pessoal, detalhe aqui no parágrafo 8º, ó. No parágrafo 8º diz o seguinte, ó. No parágrafo 4º, né, do artigo 8º, ó. Os bens não poderão ser incorporados ao patrimônio da companhia por valor acima do que lhes tiver dado o subscritor, tá? Aqui, ó, o sócio 2 entregou mercadorias para revenda. Aí vamos supor que os peritos verifiquem as mercadorias e dizem, não, essas mercadorias não valem só 500 mil, vale 800 mil. Mas o que vai mesmo, pessoal, os subscritores, né? O subscritor, ele disse que valia 500 mil. Se o perito disser que vale 800 mil, só vai incorporar o patrimônio pelo valor de 500 mil. Então, esse parágrafo 8 é muito importante, tá? Ó, os bens não poderão ser incorporados ao patrimônio da companhia por valor acima do que lhes tiver dado o subscritor. Então, se o subscritor disse que é 500 mil, os peritos vão verificar se vale esses 500 mil. Se vale 400 mil, aí o subscritor tem que completar, ou então nada feito para a companhia, tá certo? Por quê? Porque a Assembleia não vai aprovar a avaliação. Se a Assembleia não aprovar a avaliação, então a companhia não vai continuar, ou seja, o projeto de constituição da companhia vai por água abaixo, tá? Então, pessoal, fizemos aqui uma questão e a resposta é a letra A.